Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né, com o Senhor. Hoje, sábado, a gente iniciando aí o final de semana, o sexto dia dessa semana. Hoje, dia 7 de novembro, e nós vamos continuar dentro da carta aos Romanos, né? Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma e a gente está então dentro desse contexto dessa carta. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, 5, 6 e 7, tá? Então, Romanos, capítulo 4, diz assim: Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil. Porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a todos a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. As palavras lhe foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Capítulo 4, Paulo vai falar sobre essa questão da fé que procede, aliás, do exemplo que a fé de Abraão traz para nós, que mesmo antes da circuncisão, mesmo antes de qualquer lei que a gente possa imaginar dentro da palavra de Deus, como Moisés e tudo mais, Abraão, quando ouviu a promessa de Deus, já creu. E ele recebe a promessa não só para ser o pai de Isaac, né, o pai do filho da promessa, mas o pai de uma grande multidão. Por isso o nome dele se torna Abraão. Então, a mesma fé que Abraão teve nessa promessa que Deus deu a ele,
Nós que cremos também em Jesus como Senhor e Salvador, como Deus das nossas vidas, nós recebemos a mesma justificação que Abraão recebeu. Eu costumo dizer, quando eu falo sobre o início da Bíblia, né, eu falo que a graça, ela está derramada o tempo inteiro em Gênesis, em Êxodo. A gente vê a graça de Deus sendo derramada sobre o seu povo o tempo todo. Não existe o tempo da lei e o tempo da graça. A graça tem sido derramada desde que o mundo caiu em pecado. Capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Capítulo 5, eu falo que Paulo ele é tão profundo na sua revelação de quem é Cristo na vida dele, dessa graça que foi concedida porque ele viveu durante toda a sua vida, né? De modo a querer, né, ser salvo pela lei, né, pelas obras ali, pela obediência da Torá, né, sendo ele um judeu e um rabino, né, da linha dos fariseus, que era tão rígido, né, quanto a lei de Moisés. Então, quando ele descobre a graça, quando ele entende a graça, quando o Senhor concede essa revelação dessa graça maravilhosa, Paulo vai ser tão profundo conosco, que às vezes eu olho e falo, meu Deus, como ele faz
esses trocadilhos, como ele consegue fazer essa conciliação de palavras para trazer essa tão grande revelação para nós a respeito da lei e da graça. De que a lei realmente ela ressalta o pecado, né? Ela mostra que nós somos pecadores. E é isso que Deus queria, mostrar o quanto nós somos pecadores. Por quê? Porque quando entendemos que somos pecadores, então nós nos rendemos ao Senhor. Então nós nos rendemos a essa graça. Então nós nos rendemos ao favor de Deus. Isso é muito bom. Capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque, morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravo do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6, Paulo vai falar sobre: será que eu realmente estou morto para a minha vida e vivo para Deus? Porque morto não tem vontades próprias, morto não retruca, morto não deixa de perdoar, morto é morto. Nós precisamos estar crucificados com Cristo e então vivermos uma vida segundo o padrão de Deus, obedecendo a sua palavra, sendo fiel, à obediência de Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, porque assim nós vamos estar realmente dizendo para o mundo que nós fomos crucificados com Cristo e agora obedecemos a justiça de Deus, que é a obediência à sua palavra. Então Paulo vai falar de novo, fazer essas comparações aqui para nós, para que a gente entenda que nós precisamos reconhecer essa morte para nós mesmos, para os nossos pecados, para as nossas vontades e passar a ressuscitar então com Cristo realmente para uma vida nova, para uma maneira de viver segundo o padrão da palavra. Capítulo 7. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive?
Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o nosso modo, o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produz em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom? O que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal já está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha carne, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Paulo, ele vai falar sobre essa questão de nós estarmos realmente presos, né, a essa carne, a esse corpo imortal, esse corpo mortal, que por causa do pecado de Adão trouxe essa consequência para nós. E a partir do novo nascimento, nós temos uma outra realidade espiritual, porém não ainda 100% consumada, porque nós só teremos então o nosso corpo 100% transformado, sem essa atuação do pecado, quando Jesus voltar e nos der realmente esse corpo transformado. Enquanto isso, somos infelizmente levados, né, tentados o tempo inteiro a realmente desobedecermos a palavra, né, a sermos realmente conduzidos ao pecado por causa da operação da carne que ainda habita em nós. Paulo, ele vai ser muito claro em tentar ensinar esse princípio para nós nesse capítulo 7, mas eu digo para vocês, como a carta aos Romanos, ela faz a gente parar e ler pelo menos umas 4 ou 5 vezes o mesmo texto, para a gente conseguir tentar captar a mensagem que Paulo deixa. Elisângela, então quer dizer que eu não preciso nem procurar entender muita coisa porque o livro de Romanos é difícil? Não, é o contrário. Quanto mais nós realmente lemos e meditamos, mais o Espírito Santo tem prazer em nos ensinar isso. Porque as primeiras vezes que eu li, praticamente eu lia e passava batido. Nesses livros mais difíceis do Novo Testamento de Paulo,
porque a impressão que a gente tem é que realmente Paulo está falando coisas muito difíceis para o nosso entendimento. Mas nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. E o Espírito Santo tem prazer de nos ensinar um texto como esse, mostrando para nós o que é que Paulo está querendo dizer quando ele está nos dando exemplos de que a nossa carne realmente atua o pecado. Mas quando nós colocamos a carne debaixo da atuação do Espírito, né? Quando nós valorizamos os princípios de Deus, então automaticamente nós vamos vencer a nossa carne e nós vamos ser então vitoriosos pelo Espírito. É o Espírito que nos ajuda, né? Nas nossas fraquezas, Paulo vai dizer lá em Corinto, né? Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando sou fraco, então aí é que eu sou forte, né? Então a gente tem que ter essa convicção. Amém, queridos? Amanhã a gente vai continuar, domingo, né? A gente vai continuar aqui em Romanos, ainda lendo o capítulo 8, 9, 10. O início da semana vai ser ali em Romanos e a gente termina então na terça-feira essa carta maravilhosa, tá bom? Então que vocês possam aproveitar esse sábado aí para meditar, para ler um pouquinho mais essa palavra. Tem estudo de Romanos aí no canal, então se você quiser dar uma olhadinha lá, fique à vontade, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.